Hoje, né, talvez o maior desafio estratégico chinês seja interno, né, de você reequilibrar a China. Você tem a região costeira, né, que ela está se desenvolvendo, e o Xi Jinping, no último congresso, no congresso do ano passado, né, deixou isso bastante evidente, que agora ele queria expandir, né, a área, né, de, vamos dizer assim, as áreas mais desenvolvidas, né, levar o desenvolvimento de mais alto nível para as regiões interiores, né, que há essa diferença entre a região costeira, né, e o interior. E das viagens que você teve lá, realmente isso está acontecendo? Eles estão conseguindo levar o desenvolvimento? Porque é uma questão bastante interessante, porque isso é secular na China, né? Quando você tem um desequilíbrio muito grande entre as regiões, normalmente haviam rebeliões e aí normalmente mudava também a dinastia, né? Você sabe qual é o total percentual de chineses em situação de pobreza hoje? Não. Você tem ideia? 5%. 95% dos chineses hoje em dia estão em nível de classe média para cima. Tá? Não existe mais aquele... a primeira vez que eu vi, tinha áreas realmente muito pobres na China. Tá? Aquela pobreza absoluta acabou. Não existe mais. Você não vê sem teto em nenhuma cidade chinesa. Você não vê pedinte em nenhuma cidade chinesa. Tá certo? Isso aí acabou. O grande problema deles, eles querem resolver, é o seguinte: 40% da população da República Popular da China vivem em regiões rurais. Eles querem reduzir esse total para 20%. Eles começaram esse processo a partir de um estudo que foi feito pelo Partido Comunista Chinês em 1998. Tá? Ou seja, eles querem reduzir a população agrícola da China pela metade. E tem várias razões para isso. Primeiro, porque eles precisam de uma economia de serviços. E nesse ponto a China é um ponto fraco da China. Quem fala da crise imobiliária, eu não me preocupo muito. Você sabe por quê? Porque se a empresa falir, o Estado intervém. Toda empresa estratégica para a República Popular da China tem 51% de capital do Estado chinês. A gente não está falando de um país capitalista, a gente está falando de um país socialista, tá? Que tem uma mentalidade completamente diferente da nossa. Né? Eu falei há pouco tempo atrás, só para dar uma pincelada, né, na questão uma cidade chamada Suzhou. Suzhou criou, Taiwan criou um processo chamado parques científicos. O que são os parques científicos? São unidades onde existe uma simbiose entre a universidade, que tem a pesquisa, e a indústria. Tá? Isso foi criado em Taiwan, o Parque Científico lá, esqueci o nome, Tsinsu, eu acho que é esse o nome, que eu visitei. Tá? A indústria pede um determinado desenvolvimento, a universidade faz o desenvolvimento do produto e ganha royalty sobre isso. Em Tsinsu, eu acho que o nome é esse, tinham 400 mil pessoas empregadas a partir desse parque científico. Em Suzhou, a partir de uma decisão do Partido Comunista Chinês, que decidiu criar 21 parques científicos, tá? Imitando Taiwan. Eles sabem copiar Taiwan quando precisam, tá? Tem um parque
científico que desenvolve biotecnologia, células-tronco, medicina avançada, química avançada e nanotecnologia. Quantos empregados tem esse parque científico em Suzhou, que é uma cidade de 13 milhões de habitantes? 1.700.000 empregados. São 21 parques desses espalhados por toda a China. Nas áreas mais pobres, que ainda são agrícolas, tá, o nível de renda hoje em dia é um nível similar ao padrão de classe média brasileiro. E aí surgiu um grande problema. Tá? Esse pessoal que o governo quer tirar do campo e quer colocar naqueles prédios que foram terminados e não tem gente morando, tá? Que dá mais ou menos 300 milhões de pessoas, 300 milhões de pessoas, não querem sair do campo. O padrão de vida do campo é tão razoável que eles não querem mais sair. Tá? Isso é um problemão. Xi'an tem um parque industrial, voltando aqui, muito importante. Chengdu tem um parque industrial muito importante. Os dois são no interior. O Tibete, hoje em dia, tem um parque, tem uma produção cultural, e quando eu digo produção cultural, eu digo produção científica, interessante. Tá? O nível de pessoas, o número de pessoas em instituições de ensino superior hoje em dia no Tibete é muito alto. Tá certo? Então, eu diria que a China resolveu o problema da pobreza absoluta. Você não tem mais pobreza absoluta na República Popular da China. Né? Teve um programa importante, por exemplo, de criação de agrovilas. Em 2001, tive a oportunidade de visitar uma. Né? Então, nós passamos antes pelas casas que foram abandonadas pelos agricultores em função da criação das agrovilas. Né? E era um diferencial brutal. Né? Você tinha uma casa, cada agricultor tinha uma casa de 3 quartos, 2 andares, uma sala ampla, tá? E, sabe, tudo o que havia de melhor. Essa casa não faria vergonha num bairro de classe média aqui de Brasília, e Brasília tem um nível de renda alto. Ou seja, o que eles entendem como nível de pobreza hoje é muito superior ao nível de pobreza que nós temos aqui. Eu te diria até que superior ao nível de pobreza americano. Porque o americano pobre come alma chips porque não consegue comer salada, não consegue comer carne, não consegue comer arroz. Né? A comida saudável é muito ruim. Então você tem um cara que é subnutrido e gordo ao mesmo tempo.